Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quando a lealdade do amor se quebra. Essa é a nossa história de hoje. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegando, vamos entrando. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma história real. Hoje nós vamos contar uma história real. Vamos lá. Hoje nós teremos invocação. Quero lembrar a vocês que o livro das invocações estão à venda lá no site. Quem quiser. Oi, Augusto, tá bom, querido? Tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar quando a lealdade do amor se quebra. E hoje eu vou contar uma história real para vocês. Hoje nós vamos ter invocação no final também. Quem gosta de invocação é uma forma interessante da gente poder captar aquilo que é importante para nós naquele momento. O livro da invocação, ele tem umas cartas no final do livro, que você pode destacar aqui atrás, né? E deixar separadinha, quando você tiver alguma questão que seja bem importante para você, é só você embaralhar as cartas e tirar uma. Sempre é certeiro, e sempre é aquilo, e quanto mais você lê a mesma invocação, mais as fichas vão caindo, mais o entendimento vai se abrindo. Tudo bem, vamos... Bom, hoje eu quero contar para vocês uma história real, né? Não é uma história muito fácil, mas ela aconteceu comigo também, né? E com quem não, né? Aliás, nós estamos encarnados, a gente tem relacionamentos, e a coisa mais difícil que existe hoje em dia é uma comunicação genuína, né? Nós sempre estamos interpretando o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro sente, e nós temos sempre medo, muitas vezes, de nos abrir verdadeiramente, ou de dizer, ou de falar aquilo que a gente está sentindo ou pensando, né? Então eu quero contar para vocês essa história aqui, uma história que eu sei que muitos de vocês já devem ter passado por isso, né? Porque uma situação hoje em dia bem corriqueira até, né? Muita gente se separando, muitos lares desfeitos, e eu acho que é exatamente por isso, porque você não percebe muitas vezes quando essa situação se quebra, né? Então eu vou trazer uma história pessoal, uma história que aconteceu comigo, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? E porque na realidade o coração, vamos combinar, é uma terra que a razão ainda não consegue acessar, não é mesmo? Então, assim, eu tenho um sentimento aqui. Agora, quando eu tenho esse sentimento que brota no meu peito, eu tenho obrigação de expressar para o meu parceiro, né, ou parceira, vice-versa, aquilo que eu estou sentindo, porque o outro, ele não é adivinha. Né? E outra coisa é você sempre estar camuflando, teatralizando algo que você não sente. O outro, fica mais difícil para o outro ainda entender, principalmente quando existe amor, né? Quando uma das partes ama muito, e aí o amor é meio cego mesmo, né? Mas em qualquer relacionamento, a conversa e o diálogo são extremamente importantes, né? Porque uma coisa que não pode deixar de acontecer é a honestidade e a sinceridade dos sentimentos, porque somente os dois juntos é que podem resolver essas diferenças. Porque na realidade nós somos seres muito diferentes, muito.
E, afinal, ninguém tem bola de cristal, ninguém é adivinha, né? Principalmente quando uma das partes faz um teatro da representação daquilo que não está sentindo e não comunica a você, né? Então, hoje eu vou falar de alguma coisa que aconteceu comigo. Eu vou contar uma história para vocês hoje. Não foi fácil, foi uma época da minha vida, mas foi importante, né? E foi nesse momento, a gente é muito inocente, ou a gente é muito imaturo, né? Lá atrás, então, muito mais do que hoje. Hoje você tem muita informação. Lá atrás, talvez você tivesse menos dessa situação. Bom, eu vivi um momento lindo da minha vida, ainda com 2 filhos pequenos, uma casa linda, um trabalho maravilhoso que me fazia feliz, né? Eu podia trabalhar em casa naquela época e ser muito bem remunerada. Eu fazia algo que eu gostava, além de estar de olho ali nos filhos, né? No comando da casa. Tudo parecia perfeito. O marido, quando chegava, estava tudo ok, criança tomada banho, né? Não tinha mais o trabalho, já estava tudo organizado. Eu achei que a minha vida estava correndo tudo bem, né? Que eu estava casada, com aquela família, 2 filhos lindos, tipo família feliz, né? Era assim que eu sentia, era assim que eu me sentia. Mesmo porque não existia nenhuma situação que me colocasse em dúvida dessa minha alegria, dessa minha felicidade. Muitas vezes também as coisas não estão muito bem e nós também nos iludimos, né? Como aquela fantasia quase infantil dos contos de fadas, né? Que nós seremos felizes para sempre, principalmente quando há amor. E eu casei por amor, né? Mas tem gente que diz que o amor é cego, né? E eu percebi que era mesmo. Era totalmente cego. E às vezes até meio burrinho, né? Porque a gente não percebe o quanto que a gente se entrega sem perceber até onde é o nosso limite, até onde é o do outro, né? E nós imaginamos que podemos construir, assim, qualquer coisa, né? Só que, na realidade, só podemos criar algo nosso, né? Para nós. Porque quando o outro entra, isso tem que ser compartilhado e tem que ser muito bem combinado. Porque as coisas não são iguais. Nós estamos, sim, jogando para fazer gol no mesmo time, dentro do mesmo campo. Mas muitas vezes não existe isso no parceiro relacionado, né? Não é dessa forma que ele vê. E nós não sabemos que ele está vendo de outra forma, ou que ela está vendo de outra forma. Tudo muda de figura quando existe um outro, né? Exatamente porque o outro não pensa, age ou sente como nós. Cada coração tem as suas próprias histórias, seus segredos, seus sentimentos, que quando arrebata a mente, né, obedece à realidade interna e fala mais alto, né? E nós desconhecemos esses melindres, esses meandros de cada um. Nós imaginamos, mas a imaginação só nos frustra, porque nós pensamos que o outro vai pensar, que o outro vai agir, que o outro vai fazer, e ele não vai fazer como você imagina. Essa é que é a verdade. Assim eu fui surpreendida pela notícia, naquele momento, de que o meu marido estava saindo de casa. Imagina. Quando tudo parecia que estava bem, não estava. No mundo dele, totalmente diferente do mundo que eu pensava que eu estava vivendo, né? Ele estava vivendo um mundo paralelo que eu não sabia que ele estava vivendo. Existia outra mulher naquele momento e eu não sabia de nada.
nem sequer podia imaginar, porque não existia nenhuma pista para isso. Afinal, eu tinha só 36 anos de idade, um corpo perfeito, prendada, companheira, boa mãe, boa esposa, o sexo ótimo. Como você vai imaginar que tem alguma coisa fora do lugar? Eu estava sendo colocada literalmente de lado por uma menina mais nova, 10 anos do que eu, estava com 36, ela tinha 26, e mais nova do que eu, e eu fiquei sabendo pelos meus amigos em comum que ela parecia muito comigo. Como assim? Ainda acha alguém que faz lembrar a você mesma? Então é assim, uma distorção da realidade, e a gente não consegue nem imaginar o que vai dentro da alma do outro, porque o outro não fala, né? Porque alguém que compartilha de tanta intimidade com você não é capaz de avisar você que algo não está bem dentro dele, dentro dela, né? Por que não demonstra? Por que não diz, olha, eu não estou bem, ou eu estou precisando de ajuda, vamos fazer uma terapia, ou isso, ou aquilo? Porque você não é adivinha nunca, e isso acontece muito com a gente. Foram dias terríveis, mas foi um aprendizado muito grande, eu queria comentar isso com vocês. Quando eu recebi aquela notícia que eu peguei de impacto, assim, foi uma coisa bem forte, eu peguei o carro e saí aos prantos, que nem uma louca, andando pela zona sul do Rio de Janeiro, né? Até que eu estacionei o carro em frente à praia do Leblon, naquela época, e ali fiquei por um tempo questionando e chorando, né? Chovia muito aquele dia, muito. O mar estava bravo, tinha uma ressaca, né? Assim como eu chorava e as lágrimas do tempo se misturavam, né? Com as minhas. Olhando assim pela vidraça, eu debruçada no volante, né? Olhando o mar ressaqueado, né? O tempo lá fora enfurecido. E eu também enfurecida ali aos prantos, sem saber o que fazer, porque fui pega de surpresa, né? Não esperava aquilo. Me sentindo literalmente enganada, magoada, né? E eu ali agasalhada dentro do meu carro, no assento do meu carro confortável, reclamando das minhas tristezas, me sentindo abandonada, me sentindo a última das mulheres naquele momento, né? Quando de repente eu vi uma mendiga passando em frente ao meu carro, andando pela calçada. Aquela chuva torrencial, ela maltrapilha, com frio, desprotegida, e ela chorava muito, muito. Eu percebia aquela dor dela, carregando toda aquela dor e o sofrimento dela. Assim como eu, né? Guardando as devidas proporções das duas realidades internas de cada uma, né? Dentro de cada situação, as duas mulheres, né? Porque éramos duas mulheres. E eu percebi que éramos duas mulheres fortes. Ela na situação dela, mas estávamos as duas fragilizadas pela dor naquele momento, né? Que estávamos deixando vir para fora, estávamos dividindo com a natureza e com certeza naquele momento eu me lembro que eu pedia, né? E talvez ela também ali, força e direção, né? O que fazer naquele momento? Que direção tomar naquele momento? Aquela cena foi como um raio de luz que caiu assim na minha cabeça de repente, né? E um clarão se fez no mesmo instante dentro de mim. Eu reagi na mesma hora dizendo para mim mesma: como ousas enfraquecer diante de toda a sua força e de toda a sua juventude, né?
tua vida é cheia de possibilidades. Você tem uma vida diante de você para viver. Como ousa chorar por alguém que nesse momento não olha para você e nem para sua família? Aquilo foi como aquela chuva tivesse me levando de mim toda aquela dor, né? Aí eu dizia para mim mesmo, né? Olhe para você e veja tudo que você é capaz, de todas as suas qualidades, talentos, né? Que você pode colocar em ação. Você tem muitas possibilidades e muitas chances. E ela? O que ela tem? Ela tem também, mas talvez ela enxergue menos que você. Talvez ela esteja numa situação muito mais delicada do que a sua. Naquele momento eu me enchi de coragem. Voltei para casa, ele saiu de casa. E eu fui me erguendo, e os amigos de alguma forma foram me distraindo, né, me chamando para aqui, para ali. E 3 semanas depois eu estava em uma festa na casa de uma amiga, quando me virei e dei de cara com um homem que acabava de chegar. E algo se quebrou dentro de mim, né? Meu coração se abriu e numa luz forte, né, que veio e saiu do meu coração e nos deixou paralisados. Um olhando para o outro como se fosse amor à primeira vista, né? Ali nascia uma nova paixão. E afinal, naquele momento, eu pude perceber o quanto eu ainda podia ser amada, né? Porque a gente se percebe muito fragilizada nesses momentos e a gente acha que o mundo caiu, né? Quando pensamos que algo é eterno, algo vem para nos mostrar que não. E que é possível recomeçar e que nada é eterno, né? Foram meses maravilhosos, embora eu ainda estivesse atada aos laços familiares, né? 8 meses depois, a relação do meu ex-marido tinha acabado e ele estava querendo voltar para casa. Eu com 2 crianças pequenas e, na realidade, ele era o amor da minha vida, né? Mas foram momentos de muita tensão em meu coração, porque eu não tinha, né, ainda... Porque eu tinha, na realidade, eu não tinha certeza do que eu ia fazer, mas eu tinha amor ainda pelo meu marido. Afinal, ele era o pai dos meus filhos, foi o homem que eu escolhi para casar, foi o homem que eu escolhi para ser o pai dos meus filhos, foi o homem que eu escolhi para viver até o final dos meus dias, né? Aquela ideia de felizes para sempre, que eu sempre imaginei, né? Aquele conto da carochinha que a gente acredita. Para encurtar a história, eu acabei terminando com a nova relação e voltei para o meu ex-marido. E, claro, eu percebi que nunca mais aquele vaso quebrado seria o mesmo. Porque eu havia perdido a confiança, porque não houve sinceridade, não houve respeito e uma série de outras coisas que unem um casal, para mim, ficou abalada, né? E assim, nesse momento, o que eu percebi é que meu coração já havia se partido. E realmente, o casamento só durou mais 5 anos, quando ele repetiu a mesma história. Interessante isso, né? Quer dizer, eu me deixei enganar pelaquela ideia do amor eterno, né? E porque eu não queria magoar por causa dos filhos e aquela coisa, e a gente se magoa. Na realidade, quem não foi leal? Fui eu. Eu não fui leal para mim mesmo, porque eu nunca deveria ter aceitado outra vez. Porque quando algo se rompe, é muito difícil, porque aquele é o caráter e a personalidade da pessoa. O seu amor, ele faz com que você veja o mundo cor-de-rosa. E você acredita que o outro vai mudar, mas o outro não muda.
ele se mostrou inteiramente, depois de alguns anos, o que era capaz e do que foi capaz. Então ficou o aprendizado, né, de que quando nós resolvemos ir por um caminho, é melhor que antes de seguir esse caminho, a gente acordemos com o nosso companheiro de jornada. Afinal, é a coisa mais importante na nossa relação, é a lealdade. Porque amizade é uma coisa, não existe amizade, existe amor, existe afeto, existe uma relação homem-mulher, não é amizade, né? Existe lealdade pelo tempo que estivemos juntos, existe uma sinceridade, existe um respeito, isso sim, né? Pela mulher, pela mãe dos filhos, isso tem que existir. Mas quando alguém quebra isso, é impossível retomar isso de volta. E a gente acredita que sim. Então eu não fui leal comigo naquele momento porque eu queria que desse certo. Então eu acreditei e apostei em algo quebrado. Apostei num vaso quebrado. Uma das coisas mais importantes é o diálogo. E quando a gente é jovem, maturo, tem dificuldade de falar, de expor, né? Os sentimentos, uma série de desculpas a gente vai se dando, porque eu sei que tem muitos casais que para muitos casais é muito difícil. Você tenta, o outro não quer falar, o outro foge, porque as pessoas não são sinceras. Porque a sinceridade é uma coisa que deveria existir. Se eu estou perdendo tesão em você, se eu não estou gostando de algo que você está fazendo, eu tenho que dizer, olha só, eu não estou gostando muito disso que está acontecendo, o que a gente pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer para me ajudar? Eu não sei se isso é meu, se isso é seu, mas a gente não faz. E por que a gente não faz, né? Por que a gente não faz isso? Então, antes de unir-se, de ir morar, juntar a escova de dentes, combine as regras dessa relação. E sem medo de falar, com receio de perder, porque se o outro não gostar, é porque não gosta. E se ele aceitar, é porque ele gosta, ele está te ouvindo. Se ele não te ouve e se ele não quer saber, então presta atenção, bota um pezinho para trás, porque na realidade, combinado não sai caro, né, gente? Então era essa historinha que eu queria contar para vocês, que foi real, aconteceu comigo. Oi, Irene, querida! E eu queria deixar isso para vocês, essa imagem. E se vocês tiverem depois alguma pergunta, algo desse nível, eu gostaria que vocês escrevessem e fizessem suas perguntas, tá? Como hoje é dia de invocação, não é dia de dinâmica oculta, então eu queria só dar essa pincelada para levantar. Oi, querida, saudade de você. Depois eu vou ligar para você, pra gente combinar aquela live juntas, tá bom? Gente, quem tem o livro das invocações aí, olha, eu vou agora tirar uma carta. Falando dessa coisa do amor, né, de quando se quebra, quando a lealdade do amor se quebra, né? Aí a gente tem que pensar quantas lealdades, né, nós vamos permitir que se quebrem, que se maltrate, né? E principalmente isso que eu queria deixar bem marcado aqui a lealdade tem que partir também de nós. Nós temos que ser leais para nós mesmos e sermos claros nas nossas expressões, né? Falar o que nós sentimos para que o outro possa de verdade estar presente na nossa vida. Vamos fazer uma invocação agora? Então vamos lá. Com o povo que está aqui, vamos ver o que sai hoje para nós como orientação para essa semana.
Equilíbrio pessoal. Proteção número 1, tá? Então, página 41, para quem tem o livro. E é isso mesmo. O que nós precisamos é de um equilíbrio pessoal, né? Porque quando você se permite ser machucada, é porque você também não está no seu eixo, não está no seu equilíbrio. Você também está machucada de alguma forma, né? Então faça-se a luz. Que Deus Pai guie meus passos, evitando que o mau uso de minhas vontades e meus desejos limitem a minha evolução na Terra. E que minha evolução seja feita através da sabedoria dos mestres que iluminam meus atos e atitudes a partir de agora, transmutando-os para um ajuste interior maduro, fazendo com que eu integre alma, corpo e mente com os aspectos reais e cotidianos saudáveis. Peço o equilíbrio, o ancoramento da luz, a energia e o poder dos 4 elementos em meu chakra cardíaco, fortalecendo o amor em meu coração. Peço aos meus mestres pessoais o apoio e ajuda necessários para alcançar a harmonia no meu trabalho, nos meus estudos, nas relações, nas emoções e comigo mesmo. Que eu possa centrar a minha mente em intenções, readquirindo a força e o poder de minha memória, focado no amor pessoal, ligado à sabedoria divina. Invoco a Deus Pai, que com a força de luz que me é ofertada, eu possa agora, neste momento, equilibrar e centrar corpo, mente e alma, e espírito, estabilizando meu emocional, mantendo meu equilíbrio no dia a dia, para que eu possa, dessa forma, criar harmonia e segurança, integração, que me levam ao entusiasmo e à disposição diante da vida. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. O que nós precisamos, que ele diz aqui, é que o meu chakra, o meu coração, esteja fortalecido, meu amor próprio. Não o amor que eu recebo do outro, mas o amor que eu me dou. E é isso que às vezes nós pecamos dentro de uma relação, né? E que a gente tem que pedir que a gente seja sempre no nosso eixo, integrados, conectados com essa ligação maior, que é exatamente essa consciência, uma consciência superior, não a do nosso ego, que acha que sabe tudo, que sabe que tem o controle de tudo, ou que dá um jeitinho em tudo. Ninguém dá jeitinho em nada. Nós só podemos dar jeitinho em nós, na nossa relação conosco mesmo. Como eu quero viver, como eu quero ser tratada, como eu quero ser respeitada, né? E a gente só pode ser machucado uma vez. A segunda, a terceira, jamais, né? Porque você vai combinar. E o combinado não vai sair caro. Gente, um beijo grande para vocês. Muito bom estar aqui, mais uma segunda-feira. E estamos chegando no final do ano, época de festas, época de alegria, época de despertar a fraternidade, a compaixão, mas principalmente o amor próprio, né? E a gente não criar essa expectativa sobre o outro, porque isso é frustração na certa. Porque o outro é o outro e eu sou eu. Então eu não posso nunca esperar que o outro pense, age e faça como eu imagino e quero. Um beijo e um grande final de semana para todos aí, uma boa semana para todos.